Vocês acham que só o Edgar Allan Poe e o H.P. Lovecraft escrevem vários contos de fantasmas em um livro só? Bom, é porque vocês não conhecem esse cara. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Diálogos Miraculosos de Cesário de Heisterbach. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu quero... Não, Bia da edição vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas é porque nosso amigo Cesário resolveu escrever 9 trechos com aparições de fantasma. Algumas muito curtas, algumas um pouquinho mais longas, mas todas elas com aparições de mortos. Cesário de Heisterbach, tô pronunciando errado? Provavelmente, Bia da edição vai deixar escrito como ela sempre deixa. Viveu entre 1180 e 1240. Ele era um monge cisterciense que viveu sua vida no mosteiro de Heisterbach. Ele escreveu extensivamente, defendendo a tradição de pregados cistercienses. Isso incluiu uma série de sermões e agiografias. Seus diálogos miraculosos são uma série de histórias que têm por objetivo ilustrar exemplos da doutrina cristã e da moralidade. Quase todas as aparições das suas histórias são do tipo exemplo, que ilustram os perigos do pecado na vida mundana. As histórias são apresentadas em forma de diálogo, de um monge mais velho com um noviço. Lembra no prólogo que eu falei que as aparições de fantasma eram uma mistura da moral cristã com o folclore e com o saber popular da doutrina pagã? Então, esquece a doutrina pagã. Essas daqui são os exemplos máximos da influência católica nas histórias de aparições. Todo medo e mistério que poderiam ter sido evocados nas histórias anteriores, lembra do padre queimando no altar pelos mortos? Se você não viu esse vídeo, veja, é realmente a única história que chega perto de um terror. Nessas histórias aqui são totalmente deixados de lado. Aqui isso não é importante. O que é importante aqui é a moral e a edificação na fé. O primeiro conto chama A Moça Pálida de Stanheim. Na diocese de Colônia, tinham 2 cavaleiros, Gunther e Hugo. Um dia, quando Gunther estava longe de casa, uma de suas empregadas, uma noite, levou seus filhos para o pátio. Eles viram uma mulher de vestido branco, com o rosto pálido, encarando eles. Ela não disse nada, mas a empregada ficou com medo de sua aparência. A criatura foi para a terra de Hugo, olhou sobre a cerca e voltou para o cemitério de onde tinha vindo. Em poucos dias, o filho mais velho de Gunther ficou doente e disse: "Em poucos dias eu morrerei, e 7 dias depois, minha irmã morrerá. E uma semana depois, minha irmã mais nova morrerá." Depois da morte das crianças, a mãe e a empregada morreram, assim como Hugo. Fim do conto. Você vê um fantasma, você morre. Acabou. O segundo conto chama O Aviso Espectral. O mesmo estilo aconteceu no jardim da igreja de Bonn. Dá pra ver que ele conecta uma história na outra. Depois das vésperas, isso são vésperas, os irmãos viram uma forma humana deixar uma das tumbas onde os canônicos eram enterrados. Andou no cemitério cruzando algumas tumbas, ele desceu em outra tumba. Pouco depois, um canão morreu e foi colocado na tumba em que a criatura havia levantado. Lembra, você vê um fantasma, você morre. O próximo conto chama O Peso da Terra. Erkinbet, o pai do monge João, era um cidadão de Andergat. Ele saiu pela manhã e se deparou com uma figura vestida de preto, que soprou fogo e fumaça de suas narinas. Erkinbet ficou com medo, mas fez o sinal da cruz e pegou sua espada com a mão direita. Quando se aproximou, ele viu que era o famoso cavaleiro Frederick, da casa de Kelly, que havia morrido. Erkinbet perguntou: "Você é o nobre Frederick? De onde você veio? E o que isso significa?" A figura respondeu: "Eu sofro imensamente. Essa roupa foi roubada por mim de uma viúva, e ela queima. Eu também fiz uma demanda injusta para uma porção de terra, e agora estou esmagado sobre seu peso. Se meus filhos devolvessem a propriedade, amenizariam meu sofrimento." E a figura desapareceu. Erkinbert contou aos filhos, mas eles disseram que preferiam que o pai ficasse em tormento eterno do que eles abrirem mão do que foi deixado para eles. Dá pra ver, olha que legal, que esse conto é muito parecido com um conto de outro dia, em que o pai também volta para pedir para o filho devolver as terras que foram tomadas por ele. Nesse caso, ele não especifica que é terra de um mosteiro, mas naquele caso era. E os filhos, naquele caso, devolvem ao ver o sofrimento do pai. Nesse caso, os filhos falam: "Problema seu.
eu não vou da minha terra. São contos basicamente com o mesmo ensinamento moral, que é você não deve tomar as terras, você não deve, enfim, viver no pecado, né? Mas com finais completamente diferentes, com formas de contar diferentes. Isso eu achei muito legal nesse conto e que pode ser comparado com outro conto. E que eu acho que tem algumas semelhanças até em outros contos que a gente tá conversando durante esse mês, né? Que a gente vai continuar conversando. Mas que às vezes a moral dos contos são muito parecidas, o que ele quer dizer é muito parecido, mas a forma dele contar, como ele usa, a estratégia narrativa que ele usa pra contar isso é diferente. Isso pode ser por causa do período, isso pode ser porque com o objetivo, qual objetivo ele tem com essa história. Enfim, pode ser muita coisa, mas é muito interessante ver essas nuances nas histórias, principalmente nessas duas que são tão semelhantes. O próximo conto é um conto que, se esse canal fosse monetizado, eu seria desmonetizado agora, que ele chama O Fantasma Incestuoso. Um cavaleiro chamado Henry Nodus vivia uma vida em pecado, com adultério, incesto, perjúrio e outros crimes contra a virtude. Quando ele morreu, ele apareceu para várias pessoas e passou a frequentar a casa de sua filha, assim como ele fazia quando estava vivo. Mesmo com o sinal da cruz, ele não ia embora, e nem com espadas. Quando acertavam ele com espadas, fazia o barulho como se um colchão tivesse sido acertado. O bispo de Treves foi consultado e ele falou para colocar água benta em uma relíquia do crucifixo e usar para espalhar a água pela casa, na filha e no espectro se ele estivesse lá. Com isso feito, ele nunca mais apareceu. Mesmo ele sendo legalmente casado, a filha era de uma empregada, e ele a tinha deflorado enquanto ela crescia. O próximo conto chama O Presente de Cobras e Sapos. Quando morreu, um cavaleiro deixou a propriedade que ele tinha conseguido por meio da usura para o seu filho. Uma noite, ele bateu na porta do quarto do filho. Um criado perguntou por que ele batia, e ele gritava: "Me deixa entrar, eu sou o senhor dessa terra!" O criado reconhecia, mas não deixou ele entrar, pois o senhor estava morto. O homem continuou chutando a porta e por fim disse: "Leve esse peixe, que é minha comida para o meu filho. Veja, estou pendurando eles na maçaneta." Quando o filho saiu do quarto na manhã seguinte, encontrou sapos e cobras em sua porta. Isso é a comida oferecida no inferno, cozida em ácido sulfúrico. O próximo conto chama Os Sapatos da Mulher Assombrada. Uma amante de um padre, começamos bem, pediu para que na hora de sua morte um luxuoso par de sapatos fosse feito para ela. Ela pediu para ser enterrada com eles. A noite seguinte de sua morte era lua cheia, e um cavaleiro e seu séquito estavam andando pela estrada quando viram uma mulher gritar. Eles perguntaram o que poderia ser, e a figura de uma mulher veio correndo pedindo ajuda. A mulher vestia uma roupa desgastada, mas seus sapatos eram novos. De repente, ouviu na distância o som de uma trompa de caça e o latido de cachorros. A mulher estremeceu. Ele segurou sua espada e prendeu os cabelos da mulher em seu braço esquerdo. E quando o caçador do inferno se aproximou, a mulher disse: "Me deixe ir, ele está vindo!" Só que como ela estava presa, ela não conseguia correr. Apesar de segurá-la, ela conseguiu escapar do cavaleiro, e o caçador a capturou, colocando em seu cavalo, com os braços pendurados de um lado e as pernas do outro. Na manhã seguinte, quando o cavaleiro voltou, ele contou o que havia ocorrido para os outros e mostrou o pouco de cabelo que ele ainda possuía em seu braço. Eles não acreditariam na história se não tivessem aberto a tumba e visto que a mulher havia perdido o cabelo. O próximo conto chama Sussurros no Coral. 3 anos atrás, uma garota de 9 anos morreu em Mont Saint-Seive, uma casa que pertencia à nossa ordem. Pouco depois, as irmãs foram designadas para um coral. Quando ela entrou, na luz do dia, se inclinou para o altar e tomou o lugar que era seu quando era viva. Outra garota da mesma idade, vendo a garota morta ao lado, ficou com tanto medo que isso foi notado pela abadesa. A abadesa perguntou o que estava assustando ela, e ela respondeu: "Eu acabei de ver a irmã Gertrude vir para o coral." A abadesa ficou com medo de ser algo do diabo e disse: Se a irmã Gertrude estiver aqui, diga Benedict." Se ela responder Dominus, pergunte de onde ela vem e o que ela quer. No dia seguinte, ela apareceu de novo e respondeu Dominus. E para as perguntas, ela respondeu: "Eu venho para fazer a reparação por eu sussurrar com você no coral.
Eu fui ordenada para procurar reparação para isso, no mesmo lugar que eu costumava pecar por isso. Se você não tomar cuidado, isso vai acontecer com você também, quando você morrer. Depois de fazer a reparação 4 vezes, ela disse que não apareceria mais. Ela voltou para o cemitério, passando através de uma parede. Assim, era o purgatório da garotinha. O próximo conto chama Poção de Enxofre. Um cavaleiro chamado Rudiger, da diocese de Colônia, era tão envolvido com vinho que costumava ir a todas as consagrações em todos os feudos para que ele pudesse beber um bom vinho. Quando ele ficou doente, na beira da morte, sua filha perguntou se ele não voltaria a vê-la em 30 dias. Ele disse que se conseguisse, ele o faria. Após a sua morte, ele apareceu para sua filha e disse: Eu voltei, como pediu. Em sua mão havia uma caneca, como aquelas que ele costumava beber na taverna. A filha perguntou o que havia naquela caneca. Ele disse que era sua bebida fermentada com ácido sulfúrico e enxofre, e que ele estava sempre bebendo, mas que ele nunca conseguia esvaziar. Quando ele desapareceu, a garota entendeu que havia pouca esperança para ele ser salvo. O vinho havia sido bom em vida, mas era seu veneno em morte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque esse cara gosta de botar um bom conto de aparição nos seus livros, hein? Enfim, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aí nos comentários, como sempre, sugestões, dicas, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem. E até amanhã!